Bom dia, meu amigo e minha amiga. Deus abençoe você nesse dia. Falando da vida de outros, né, dos outros, eu quero falar hoje sobre uma pessoa bíblica e mencionar uma outra pessoa, né, que faz parte de uma história que eu vou contar para vocês. Então, na Bíblia está escrito assim: houve um homem, em primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, no versículo 6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que alumia o mundo. Então, a Bíblia faz um pequeno retrato da vida de João, dizendo que ele era enviado de Deus, e no seu retrato falado também a Bíblia diz que ele era um homem que vivia nas cercanias do Jordão, vestido por peles de camelo com cinto de couro na sua cintura, possivelmente com alparcas, mas a Bíblia diz que ele comia gafanhotos e bebia mel silvestre, era sua alimentação. Então esse é o retrato de João. João pregava na cercania do Jordão, chamando o povo a arrepender-se dos seus pecados, preparando realmente o caminho de Jesus, porque sem arrependimento não há remissão de pecados, não há como a pessoa ser perdoada se ela não se arrepender. E a história de João Batista é lindo porque Jesus disse que entre nascidos de mulher não houve um profeta maior do que João. Então esse é o retrato de João. E o título de hoje que eu escolhi é Teu Retrato e Tua História. Na minha cidade tem um fotógrafo conhecido como Capachildo. O Capachildo, então, tirava muitas fotos, e acredito que até hoje tira. Ele é muito conhecido na cidade por este nome, possivelmente pouca gente sabe o nome verdadeiro dele, mas ele é conhecido como o Capachildo. E o Capachildo, então, fez um álbum, e quando eu estava pregando na cidade de Conselheiro Pena, ele me deu a honra de ter a sua presença, o filho dele também me deu a honra de ter a presença dele, e o Capa, então, me ofereceu um álbum, e eu gostei do álbum e comprei o álbum. O álbum é o seguinte: quase sempre no álbum tem os loucos e os mendigos da história da cidade, um por um. Tem pessoas ali que escreveram outro tipo de história, como o senhor José Preto, que era o dono do restaurante mais famoso ali da época, e até hoje acredito que o nome ainda é Restaurante do Zé Preto. Mas o Zé Preto era branco, A minha cidade tem essas coisas também, do contrário. Então, o que acontece? Capachildo, então, botou muitas fotos ali dos mendigos e loucos da cidade. Ali não tem texto escrito, mas cada pessoa dos antigos que vê a foto lembra das atitudes e das palavras daqueles loucos e mendigos. Loucos entre aspas, porque muitos deles tinham histórias lindas que muita gente não sabia. Falavam coisas profundas que muita gente não sabia, mas eram tidos como os loucos e mendigos. E o Capa então fez esse álbum e eu comprei esse álbum. Eu gostaria de que tivesse outras fotos também naquele álbum, mas eu nunca coloquei uma outra foto naquele álbum, porque aquele álbum foi o álbum que o Capa publicou, que o Capa fez. Então, se alguém tem que colocar uma foto, o seguinte, para acrescentar a história da cidade, seria ele, o autor do álbum. Por isso, com muito respeito, eu tenho meu álbum com a última foto que ele colocou e gostaria que ele atualizasse com mais fotos. Bom, como aquelas fotos contam a história daquele povo, daquela cidade, eu quero lembrar a você que a nossa história também é contada através de fotos. Alguém que nunca verá a nossa foto poderá ouvir um retrato falado da nossa pessoa, como nós somos, como agimos, como foi a nossa vida. Hoje em dia tem muitos líderes que se esqueceram disso e querem construir templos grandes, querem ter grandes multidões, mas a pergunta é: se Deus estivesse interessado em grandes templos, não teria ele chamado
arquitetos e engenheiros, grandes engenheiros, ao contrário de chamar pastores e líderes, pregadores da palavra de Deus? Se Deus estivesse interessado em grandes multidões, em movimento de grandes multidões, né, de festejos, de danças, de coisas semelhantes a essa, não teria chamado ele uma pessoa que fizesse um trabalho de entretenimento, um animador de palco? Deus levantou João Batista pregando, preparando o caminho do Senhor Jesus, pregando sobre arrependimento, né, sobre mudança de vida. Então a sua história, a minha, deve ser escrita assim. O nosso retrato falado deve ter sido de um homem, de uma mulher que pregava a palavra de Deus, que vivia a palavra de Deus, que ganhava almas para Jesus, que fazia diferença neste mundo espiritual, né, no mundo tenebroso como o que nós vivemos. Façamos diferença espiritual. Quando alguém contar a nossa história ou falar da nossa pessoa, deve falar como a Bíblia falou de João Batista, deve falar histórias como as pessoas são, e você tem a chance de escrever uma linda história. Você tem a chance de deixar as pessoas lembrar, as gerações futuras lembrar de você com fatos de cura, sinais e prodígios, porque foi isso que recebemos dos nossos discípulos no passado e de Jesus. Esses foram os ensinamentos que recebemos, que eles pregavam a palavra, e Deus, através da palavra pregada, efetuava sinais e prodígios, ressuscitavam mortos, levantavam enfermos, mudava a história da cidade. Onde eles passavam, chegava o poder do evangelho transformador, né? E a cidade passava a crer no nome do Senhor Jesus. E a pergunta é: como você está escrevendo a tua história? O que contarão da tua história? O teu retrato é a tua história. Então deixe que as pessoas percebam que você escreveu uma linda história enviada por Deus para que você escrevesse, e que você foi chamado para fazer diferença nesse mundo. Pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, seja renovado pela palavra de Deus, e não entre na forma deste mundo. Não se envolva com multidões que estão perdidas por aí, fingindo adorar a Deus com a vida inadequada na presença de Deus. No nome de Jesus, mude de vida, mude de comportamento e escreva uma linda história, e outros falarão daquilo que realmente foi você, um homem e uma mulher de Deus, que amava a Deus, que vivia a palavra de Deus e que queria que os outros conhecessem o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, e que conhecesse a pessoa do seu Filho Jesus, o Salvador do mundo. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e sua família.